Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 6, vou destacar o versículo 6, mas eu quero que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta nessa que João, Lucas, Mateus e Marcos vai chamar da primeira multiplicação de pães. E eu quero, nesta versão de João, na maneira que João escolheu para falar dessa primeira multiplicação dos pães, eu quero colocar adiante esta realidade: solução ou problema, tá bom? Você faz parte da solução ou você faz parte do problema? Nesse drama da primeira multiplicação, irmãos, nós temos os princípios de Deus aqui, para que nós possamos viver diante dos desafios da nossa vida, nenhuma proposta. Você tem que mudar, depois que você ouvir essa mensagem, você tem que mudar a sua maneira e atitude de enfrentar os desafios da sua vida, se por acaso você está tendo dificuldade em não conseguir vencê-los. Esta é a minha proposta para hoje. Então, olha o que diz João 6, mas antes eu gostaria de fazer menção da presença da Marta aqui. Marta, dá um tchauzinho aí para nós, por favor, fique em pé. A Marta é lá de Porto Velho, está ajudando a Denise aqui, está indo embora essa quarta-feira. A Marta é lá de Porto Velho, trabalha na cultura inglesa, está dando uma força para a Denise aqui. Marta, muito obrigado pela tua presença, tá bom? Deus abençoe estar aqui conosco. Uma amiga de longos tempos, né? Conheço a Marta há muito tempo, por trabalhar na cultura inglesa. Gente, olha só o que diz João 6, versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Na NVI, que é aqui a Jéssica, é você que está aí, Jéssica? Não estou vendo direito. Jéssica, na NVI está assim, ó: fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Preste atenção nesse princípio que está aqui. Jesus colocando seus discípulos à prova diante de um grande desafio. Qual era o desafio? Uma grande multidão seguindo Jesus. E Jesus então tem essa percepção aqui. Agora eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica, do capítulo de número 6 de João. Olhe para o versículo de número 5, por que surgiu esta proposta? Jesus fazer um teste, uma prova para os discípulos. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Irmãos, se você for olhar a versão de Lucas, os discípulos em Lucas estão falando: Senhor, manda esse povo embora, cada um para a tua casa, velho. Cada um para a sua casa. Mas Jesus, ele diz assim: não, vamos enfrentar isso de uma outra forma. Vamos enfrentar isso de uma outra forma. O que eu quero dizer para você é o seguinte: todos os dias, nós estamos sendo colocado diante de nós, e eu creio assim, irmãos, a necessidade de eu tomar uma decisão de perceber que Jesus quer que eu enfrente o meu desafio daquele dia, dentro do princípio dele, para que eu alcance o alvo, que é a solução, que é eu vencer aquele desafio. E todos os dias isso acontece conosco. Todos os dias isso acontece conosco, desde pequenas coisas até coisas mais complexas, mais complicadas. Mas vamos olhar aqui para esta passagem. O que acontece quando Jesus então lança um desafio para os discípulos? Aí você vai encontrar essas duas posturas diante do desafio. Primeiro, as pessoas
que são responsáveis na primeira análise que faz diante de um desafio, é levantar as dificuldades, a impossibilidade, as barreiras. Tem um tipo de gente, e eu queria que você fizesse uma autocrítica disso, porque eu fiz, irmãos, e eu preciso me policiar, para não ter uma postura de arrumar um problema para cada solução. Tem gente que é assim, ele é especialista em arranjar um problema para qualquer solução que tem. Eu me lembro uma vez, que nós estávamos em Manaus, a única vez que eu fui em Manaus, muitos anos atrás, estávamos lá, tirando foto dos barcos. Esse levantador de problema para a solução, mas agora convertido, irmãos, sabe o que eu fiz? A galera estava tirando, eu já até contei isso aqui para os irmãos, a galera estava tirando foto dos barcos lá no porto de Manaus, e eu falei assim, esse pessoal só quer mostrar coisa boa. Sabe o que eu fui tirar? Fui tirar foto de uns urubus que estavam lá na praia, falei, vou mostrar o outro lado, olha só, queridos. Depois, e eu fiz isso, tirei as fotos. Depois eu fiquei pensando assim, que tipo de pessoa sou eu? Gente, vamos mostrar o urubu, velho. Mas eu estou falando de mim, tá? O dia que aí eu fiz uma autocrítica, eu falei assim, eu vou parar com isso. Você precisa respirar, sabe por quê, irmãos? A primeira tendência diante de um desafio é fazer o que Filipe fez. Olha a atitude de Filipe, versículo de número 7. Jesus coloca o problema, pergunta como vai fazer para alimentar todo aquele povo. Filipe, então, é o responsável aqui para levantar o seu problema. Para levantar o problema. Olha o que Filipe faz, versículo de número 7. 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome pelo menos um pouquinho. Ou seja, nós não temos dinheiro. Eu até imagino o Filipe até incumpridando mais isso, porque era o que eu faria. Não tem dinheiro, não vai encontrar padaria, não vai encontrar um padeiro que queira fazer o pão. Eu imagino as várias dificuldades que tinha, mas ele começou por mais comum, que é a trava de todo mundo: não tem dinheiro. É um perigo, quando eu fiquei pensando assim, eu falei assim, qual seria a melhor maneira de Filipe não ir por esse caminho? Irmãos, em cima, olha, eu vou te dar essa dica, porque eu vou tentar praticar isso aqui que eu vou falar para vocês. Especialidade das mulheres, a gente tem que aprender isso aqui com as mulheres. Em cima de uma pergunta, de um desafio que está sendo colocado para você, não se predisponha a dar, se a sua primeira resposta for uma resposta de levantar problemas, faça outra pergunta. Não coloque você o problema. Se Filipe tivesse falado assim para Jesus: Senhor, qual que é a tua ideia? Já pensou isso? Eu falei assim, meu Deus, o que Filipe deveria fazer aqui para não errar? Era voltar uma pergunta para Jesus: qual que é a tua ideia? Porque ele já viu, né? Então, o que você vai fazer para brecar, para você já não levantar assim? Porque, irmãos, é difícil. Não dá. Diante de grandes desafios, se você não parar assim, você vai ser um Filipe na vida. Você vai levantar os problemas, as dificuldades. Eu li um livro, o título do livro é enorme, ele é raríssimo. Esse livro realmente me chamou muita atenção. É um livro de Robert Schuller, e o título dele é um título enorme assim, o pensamento da possibilidade conduz ao êxito. Só pelo título do livro você já nem compra ele, mas ele nem existe mais. Eu tenho uma cópia dele, é um livro de 1966, eu acho, um livro bem antigo. Irmãos, esse indivíduo me chamou a atenção para esse tipo de pensadores, pessoas que são especialistas em levantar as impossibilidades. Filipe é isso.
Como fazer diferente de Filipe? Irmãos, vamos tentar. Amanhã você vai ter um teste nisso. Porque como muitos fazem como o pastor Arlindo fazia da vez que ele tirou foto dos urubus. Quer mostrar o lado ruim, quer mostrar as impossibilidades. Pessoas que têm sempre um problema para cada solução que você levanta. Filipe, então, apresenta o problema, apresenta as barreiras. Mas André é o indivíduo da solução. Olhe para a Bíblia, irmãos, junto comigo, atente para o versículo de número 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, versículo de número 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André tem um detalhe, você percebe que ele não está assim, não é o cara, não, Senhor, eu sei o que fazer, não. Ele está colocando o problema, o desafio, diante de uma possibilidade. Nós não vamos encontrar os experts, tem gente que já chega com a solução rapidinho assim, ó. Não, vamos ver isso. Depois, queridos, depois de muito exercício de autocontrole, eu tenho procurado fazer isso, falando, vou ver se tem uma saída aqui, mas não é fácil não. O que Filipe faz? Ele coloca nas mãos de Deus uma possibilidade, uma ideia. Olha, Senhor, faça isso. Você está sendo desafiado a responder essa pergunta. Nos desafios que eu enfrento na minha vida, nos desafios que as pessoas enfrentam próximo de mim, eu tenho consciência. A minha postura, você vai responder para si mesmo. A sua postura é uma postura de ser parte da solução ou ser parte do problema? E o pior, gente, que isso aqui não tem saída. Ou você é um ou você é outro. Não tem saída. Ou você é um ou você é outro. Gente, eu quero dar um exemplo aqui, eu não sei se a Maria está aqui. A Maria, a mãe da Brenda está aqui, dá um tchauzinho. Não deu para vir. Gente, a Maria estava compartilhando comigo os comentários que algumas pessoas fazem em volta do drama da Brenda. Eu perguntei para ela, Maria, tem gente que fala, eu estou citando a Maria, porque se ela estivesse aqui eu ia pedir licença para ela, pastor, olha o que as pessoas dizem, irmão, vocês não acreditam, perguntas que as pessoas fazem, possibilidades que as pessoas colocam, sabe assim, as pessoas só vão pelo pior caminho. Eu falei, eu não acredito que as pessoas fazem isso. Faz, eu ouço demais isso. Falei assim, puxa vida, num drama desse, não é? A gente tem que chegar lá, gerar fé e falar que vai dar certo, está tudo bem, conte comigo. Eu falei assim, e tem. Você está sendo desafiado, diante dessa palavra, a parar e pensar, nesse drama, nessa crise, nesse momento desafiador, de que lado eu estou? O Espírito talvez possa até te lembrar, se você está com o jeitão do Filipe aqui da Bíblia enfrentar o problema, ou o jeito de André. Olha que coisa linda, irmãos. Quando André faz isso, a Bíblia continua nos dizendo que, versículo de número 10, André tem uma ideia, coloca diante do Senhor ali a possibilidade, e Jesus diz assim, ó, mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Não se contava mulheres e crianças, irmãos. Mas era cerca de 5.000 homens. Tinha muito mais gente do que 5.000 homens. Olha aqui para mim. Quando nós estamos querendo ouvir Jesus,
diante do desafio que eu estou passando, perceba isso da parte de Cristo. Sente-se, acalma, não seja precipitado. É impressionante, o Evangelho de Lucas cuida em nos dizer que Jesus ainda deu mais uma ordem, mandou eles organizarem de 50 em 50, né? Imagine os apriscos ali naquela relva, de 50 e 50. Jesus manda que se organizem. Olha aqui para mim, por favor. A solução dos seus problemas, o sucesso na vitória diante dos seus desafios, está diante de um princípio, que se você buscá-lo, não tem erro, isso vai se resolver, é a obediência a Jesus, amém? Você tem que ter essa predisposição. Uma é o que você está querendo fazer. O que os discípulos queriam fazer? Se você for ler em Lucas, dispense ele, Senhor, mande todo mundo embora. O que André queria fazer? O que Filipe queria fazer? Falar, Senhor, não dá, nem que a gente tente, não dá. Mas aí Jesus dá uma ordem. A solução do problema é você tomar uma decisão. Eu vou obedecer a Cristo nesse desafio. Há um desafio que muitos precisam obedecer a Cristo para organizar a sua vida, é tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Pare de tratar Jesus como alguém que você admira, que você acha ele um excelente de um mestre. Pare de olhar, porque tem muita gente assim, adiando o seu compromisso com Cristo, porque ele não olha para dentro dele, ele olha para as pessoas. Gente, não foram as pessoas que morreram por você na cruz, Uma decisão sua de obedecer a Cristo na ordem chamada salvação. Arrependei-vos e credes, Jesus falou através do apóstolo Pedro, no 2º capítulo de Atos. É impressionante como a solução está na obediência. Jesus manda que se organize. Estava ali, Jesus falou, faça que se assentem. Manda todo mundo sentar. Aí, Jesus pega o que estava sendo colocado na mão dele, os 5 pães e os 2 peixes. Especialidade de Deus, pegar o que você está colocando à sua disposição. O Senhor faz uso do que tinha ali na mão. Coloque nas mãos de Deus o que você tem, o pouco, ou o nada, uma ideia. Se coloque à disposição do Senhor, em querer saber dEle. Senhor, qual que é a sua direção para isso? Qual que é a sua ideia para esse problema? É interessante, olhe para mim, irmãos, ou melhor, olhe para o texto, que a Bíblia vai dizer assim, versículo de número 11, então Jesus tomou o pão, e deu graças, e repartiu entre os que estavam assentados, tantos que queriam, e repartiu aos que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Tem algo que é para você fazer, obedecer. Tem algo que Jesus dá um exemplo aqui, que todos nós temos que fazer, agradecer. Antes, já entra nesse problema que você está enfrentando, agradecendo a Deus pela direção que Ele vai dar, pela solução que Ele vai dar. Tenha coragem. É interessante que a Bíblia não fala, eu já preguei especificamente sobre esse menino. O título da mensagem que dei quando eu falei sobre esse garoto, dono dos pães e dos peixes aqui, era aquele que não precisava de um milagre. Ainda volta a pregar. Esse menino não precisava do milagre, mas é interessante, irmãos.
a disposição. Ele não precisava, mas ele colocou à disposição de Deus para. Ele não foi um empecilho. É lindo demais essa atitude. É lindo demais. Então o que Jesus faz? O que todos nós temos que fazer? Agradecer. A Bíblia fala que Jesus pegou o pão e deu graças. Ele precisava fazer isso? Ele talvez não, mas Jesus sempre fez isso para que nós também fizéssemos. E depois a gratidão virou um princípio para ser vivido por todos. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, mas levai tudo diante de Deus em forma de oração, súplica e gratidão e ação de graças. Impressionante como Jesus então faz o que eu tenho que fazer, quando eu coloco o que tenho nas mãos dele. Então Jesus faz o que precisamos fazer. Essa parte é a minha parte da solução. Se eu quiser fazer parte da solução, irmãos, eu preciso ter um coração grato pelo que vem aí. Eu preciso agradecer antes. É um desafio muito grande, né? Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho sempre me desafia. Não é uma vida cômoda, é uma vida de realmente eu dar um salto de fé. E sabe a gratidão, irmãos? Ela não está ligada a sentimento, está ligada a você obedecer. Eu te agradeço, Deus. Obrigado, vamos para cima. Mas Jesus também faz o que só Ele pode fazer. Tem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer, que só Deus pode fazer. Então sai da frente, obedeça, coloque na mão de Deus o que você tem, mas deixa Deus agir. Confie. Só Jesus podia fazer isso. O que? Olhe para o texto comigo, por favor. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus deu graças a Deus, ele começou a repartir ali entre as pessoas. Olha o versículo de número 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. A multiplicação, o milagre, isso é com Deus. Não force a barra, não tente você dizer o que não está acontecendo, ou querer tomar a frente. O que você vai fazer? Obedecer, se acalmar, dar graças, aí deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Tem coisas que só Jesus pode fazer. A Bíblia vai deixar bem claro que ele repartiu pelos discípulos, e os discípulos começaram a repartir. Deve ter sido lindo esse milagre. Cortando o pão, e o cara pegava o pão, o pão não saía, não acabava o pão na mão de ninguém. Cortar aquele pão várias vezes e o pão ali na mão, deve ter sido maravilhoso demais, a ponto de todos os evangelhos falar dessas multiplicações. Os 4 falam. É muito lindo isso demais. Aí, irmãos, tem essa predisposição. Sabe o que Deus faz? Quando nós nos predispomos adiante dos desafios da minha vida, dos problemas, daquilo que sou colocado ali para me posicionar. Olha, você vai ser incomodado por essa palavra amanhã, ou ainda hoje. Eu faço parte da solução, ou eu faço parte do problema desse desafio aqui? A crise que está acontecendo na sua casa, você faz parte da solução ou você faz parte do problema? No trabalho, na igreja, gente, não tem como correr. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero chamar a atenção de vocês de novo para
algo que Deus fez aqui, que é uma possibilidade, mas não uma regra. O que aconteceu ao final deste grande milagre de Jesus é uma possibilidade e não uma regra. Primeiro, não há como seguir esses princípios que a Bíblia manda aqui. Primeiro, você colocar a sua disposição diante de Deus para resolver. Você colocar o que você tem nas mãos do Senhor. Você se dispor a obedecer. Deus mandou que todo mundo se assentasse, então senta, calma, respira. Sente, respire, não seja precipitado, não seja impulsivo. Diante de uma dificuldade, irmãos, a primeira reação que nós temos é carne pura. Se você não parar, se assentar como Jesus mandou, respirar fundo, você começa a ver o norte. Então olha aqui que coisa maravilhosa, quero já ir concluindo essa palavra. Quero ler de novo o versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Neste caso, o Senhor atendeu a todos naquilo que eles queriam e precisavam. A Bíblia diz que foi dado a cada um conforme o desejo, o que cada um queria ali, foi dado. Irmãos, isso é uma possibilidade, mas nem sempre acontece assim. Muitas bênçãos que você pede para o Senhor, acontecem literalmente do jeito que você pediu, não tem nada diferente. Isso é uma possibilidade, mas o Senhor te desafia a crer, que você está recebendo dele o que você está precisando, não necessariamente o que você está querendo. Isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor aqui atende exatamente, Deus vai intervir para a solução do problema que você está vivendo, mas olhe aqui para mim, vai ser do jeito de Deus, não do seu jeito. Se você quiser fazer parte da solução, seja submisso, seja obediente, saiba que o Senhor está sempre te atendendo, mas de uma maneira em que o nome dele é honrado, e o nome dele vai ser honrado com a sua postura, com a sua obediência, com a sua gratidão, com a sua disposição de ser a solução para aquele problema. Eu acho lindo demais isso daqui, quando a Bíblia diz que todos foram atendidos dentro da necessidade de cada um, e ali foi literalmente, o que eles estavam? Estavam com fome, e a fome deles foram saciadas, todos receberam conforme queriam, cada um recebeu. Agora tem uma coisa interessante aqui, você sabe por que Jesus mandou recolher? Porque você precisa saber, tomar posse da bênção, porque a vida vai continuar, nada é para ser desperdiçado. E o que você recolhe de um grande desafio? A experiência, a sua disposição de viver o princípio de Deus. Você percebe que Jesus fala que nada é para ser desperdiçado? Não é para ser desperdiçado. O Senhor deu para todo mundo, porque a bênção, irmãos, era para ser repartida e não disputada. Repartida e não para ser disputada.
Deus dá sob medida para você repartir, e não para você tomar sobre si, ou entrar na frente, ou tentar impedir que o outro seja abençoado. As bênçãos de Deus, elas são para serem repartidas, e não para ser disputadas. E Ele vai te dar, preste atenção nisso, não esqueça disso que o pastor está dizendo. Ele vai te dar o que você precisa. O que você precisa. Não tem como se dispor a ser parte da solução dos problemas e dos desafios que eu enfrento na minha vida, sem que ao final eu não seja agraciado por Deus com a solução. Pergunta para te incomodar: você é parte do problema ou você é parte da solução?